Boa noite a todos. Como o Kaique ressaltou alguns domingos atrás, é uma experiência única e maravilhosa ter a esposa orando por nós antes da pregação, né, Kaique? Irmãos, eu acho que é muito propício nós termos a ceia hoje, porque alguns dos principais pecadores da nossa igreja se reuniram ontem para jogar um jogo pagão, então o pessoal precisa purificar a consciência aí, então acho que é muito propício Deus soberanamente colocar a ceia para nós hoje, amém? Irmãos, nós estamos vendo o livro de Hebreus esse ano, nós estamos vendo verso por verso o livro todo, e nós chegamos à altura do capítulo 11, onde o tema central é a fé, ok? Nós vimos com o Kaique que o verso 1 e 2, que um dos aspectos da fé, certo aí, Kaique? Um dos aspectos da fé é que ela é o fundamento e a certeza das coisas vindouras. Então, a fé, de alguma maneira, ela sempre aponta para o futuro escatológico de Deus. Nós vimos também que o primeiro herói da fé, aí no verso 3, é você, sou eu, somos nós que cremos que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Nós vimos também então que o primeiro herói da fé, e nominalmente falando, é Abel, e a fé ela tem esse aspecto de reconhecer que nós somos pecadores, que nós precisamos oferecer um sacrifício de sangue para nos apaziguar diante de Deus, conforme nosso irmão Kaique pregou. Nós vimos verso 5, que Enoque creu também, e a fé é este movimento da morte para a vida, este movimento dos nossos pecados para Deus. E semana passada, irmãos, o Kaique pregou o verso 6, que fala sobre a relação da fé com a oração. Então a fé verdadeira é uma fé orante, é uma fé que está em pleno e constante e cotidiano contato e comunhão com Deus Trino. E nós chegamos então, irmãos, à altura do versículo 7, que fala aí de Noé. Não é, né? Vou fazer uma brincadeira aqui com as palavras. Mas, irmãos, há várias maneiras de nós pregarmos sobre Noé. Talvez a principal delas é nós pregarmos Noé cristologicamente. Noé como um tipo ou uma figura de Cristo Jesus. Tanto Noé quanto a arca. Nós sabemos que o pai de Noé, lá no capítulo 6 de Gênesis, deu esse nome para ele, que em hebraico é Noar, que significa descanso. E o pai dele disse, olha, Deus vai trazer descanso para nós dos nossos sofrimentos através deste meu filho. E nós sabemos que o descanso não veio com Noé, veio ultimamente com o supremo Noé, que é Jesus Cristo, que trouxe o supremo e definitivo descanso para nossas almas da parte de Deus. E Jesus é não somente Noé, mas ele é também a arca, a qual nós entramos nele, nós somos unidos a ele, e ele sofre a chuva da ira de Deus, e nós somos salvos através dele e somente através dele. Essa seria uma maneira muito boa de se pregar sobre Noé. Uma outra maneira também igualmente interessante é nós vincularmos Noé e o dilúvio com a igreja. Então eu já vi vários pastores, de forma bem ilustrativa e categórica, dizer que a igreja é como se fosse a arca da aliança, a arca de Noé. E ainda que dentro da arca seja fedido por causa do fedor dos animais, na igreja você tenha pecadores que nos incomodam constantemente, ainda assim o único meio de salvação é através dela. É um pouco forçado, mas também não seria errado nós dizermos isso. Mas, irmãos, eu acredito que ao nós sermos fiéis a Hebreus capítulo 11, nós precisamos destacar Noé como um exemplo de fé para nós. Porque o propósito aqui do autor aos Hebreus em colocar Noé não é principalmente falar sobre Noé e Jesus, ou Noé e a igreja, mas Noé como um pecador que foi concedida a graça de crer, e através do seu testemunho nós podemos também sermos edificados e fortalecidos na fé. Então nós vamos ver Noé hoje principalmente como um exemplo de fé para nós. Eu vou pedir para o Alan mudar os slides aí. E as 3 características, pode mudar de novo, Alan, por favor, que nós vamos ver hoje. A primeira delas é que a fé é uma fé reverente. Vejam aí, verso 7 de Hebreus capítulo 11. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Então a primeira característica, aí, pelo menos na tradução do século 21, é que pela fé, Noé, temente a Deus. E a melhor tradução para a palavra grega aqui não é temor, mas sim reverência.
E ainda que temor e reverência elas sejam quase sinônimos, elas possuem nuances de significações diferentes aqui. E a pergunta que nós devemos fazer é: o que é reverência? Se o modo como a fé age é um modo reverente, se o motor de moção, de movimento da fé, ela é a reverência em si, o que é a reverência então? E nós podemos pensar reverência, irmãos, nossa reverência para com Deus, nas categorias de transcendência e imanência. Transcendência no tipo de Deus está lá no céu, você está aqui na terra. Você só vai reverenciar a Deus de fato quando você reconhecer que Deus está num trono como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e você não passa de poeira e sujeira rastejando sobre essa terra. Você só vai ter um senso de reverência legítimo e bíblico e salvador diante de Deus se você reconhecer que Deus é Deus e todo o resto é criação. Que Deus é o único, supremo, soberano, incriado e eterno ser, e todos nós somos dependentes, contingentes, e nós apontamos para Deus de forma última. Se você perder esta noção de que Deus está lá, Deus é outro ser, Deus não é o seu amiguinho, Deus não é aquele cara que bacana, que vai te abençoar de qualquer maneira, que Deus é o outro absoluto, que Ele está acima de tudo e de todos. Somente assim você vai poder, de fato, ter alguma reverência, que nós podemos traduzir como dar a honra devida a Deus. Mas não somente, irmãos, a transcendência absoluta e soberana de Deus nos leva à reverência, mas também a sua imanência. Deus, único e soberano, excelso e supremo, se tornou homem na pessoa de Jesus Cristo. E o fato dele ter se tornado homem não te leva a menosprezá-lo, mas antes quebra as rótulas espirituais do seu joelho e você se prostra rendido aos pés de Cristo Jesus, dizendo: se Deus é tão grande e sujeitou as últimas consequências para me salvar, e se Ele leva as últimas consequências, seu amor, graça e misericórdia, eu não posso fazer mais nada além de reverenciar esse ser supremo que me amou até as últimas consequências. Conforme o apóstolo João diz lá em João 13, Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim, até a cruz, até as últimas consequências. Irmãos, a primeira característica que nós aprendemos com Noé é que a fé é reverente. E se a gente colocar isso de forma dialética, em diálogo, qual que é o oposto de reverência? É a irreverência. E talvez você comece a pensar em reverência em termos de pecados escandalosos, explícitos, como falar palavrão, ou tomar bebida alcoólica até você ficar bêbado, ou fazer atos sexuais de forma ilícita, etc, etc. Mas, irmãos, quando nós lemos o relato de Gênesis, e como nós lemos Mateus capítulo 24, que nós lemos no começo do nosso culto, o que Jesus disse sobre Noé? Ele diz: os dias do filho do homem, a vinda dele será como os dias de Noé. E como eram os dias de Noé? Eles trabalhavam, casavam, comiam, bebiam, viviam suas vidas. Jesus não fala de nenhum pecado escandaloso ali, irmãos. Como você é irreverente a Deus, simplesmente viva a sua vida. Simplesmente se esforce para você viver o melhor que você puder, aproveitar o melhor que você puder, traja uma veste formal aos domingos, venha para a igreja, seja uma pessoa moral, seja um bom empregado, seja um bom estudante, seja um bom marido, seja uma boa esposa, morra e vai para o dilúvio eterno de fogo no inferno. Isso é ser irreverente. Você pode viver a sua vida toda na mais estrita religiosidade, reconhecendo a transcendência de Deus, e ao mesmo tempo você ser irreverente, se você não reconhece Cristo Jesus em Deus. Nos dias de Noé, o pessoal comia, bebia, viviam suas vidas, trabalhavam, davam-se em casamento, casavam, até que veio o dia em que a porta da arca se fechou e veio a chuva e matou a todos.
Irmãos, isso é irreverência. É você continuar vivendo a sua vida como você quer, ou conforme alguns padrões religiosos, mas separado ou à parte da reverência que é gerado num coração novo que é gerado pelo Espírito através da cruz de Cristo Jesus. Como nós vimos hoje na catequese pela manhã. Isto é irreverência. E como isso se aplica, irmãos? Primeiro, aos primeiros leitores da carta aos Hebreus e depois a nós. Vocês se lembram que nós falamos quase todas as pregações que os primeiros leitores dessa carta aos Hebreus, irmãos, eram cristãos judeus que estavam sendo massacrados pela fé em Cristo Jesus. Estavam sendo expropriados, oprimidos, mortos devido à profissão de fé que Jesus Cristo é o Senhor e não que César é o Senhor, ou não que Moisés é o nosso último legislador. Irmãos, a tentação de desviar da fé, de abandonar a fé, nada mais é do que uma tentação de você deixar de temer a Deus e temer aos homens. Era isso que eles estavam fazendo, irmãos. Quando você abandona a fé com o medo de acontecer alguma coisa com você externamente, você está temendo aos homens e não a Deus. Você está dizendo, o que esses homens podem fazer comigo é muito maior do que Deus pode fazer comigo no inferno. E Jesus disse, não temam o ladrão que pode matar o seu corpo e nada além disso, temam aquele que pode jogar o seu corpo e a sua alma no inferno. E ele não estava falando sobre o diabo, ele estava falando sobre o seu próprio Pai, Deus Todo-Poderoso e Amoroso. E como isso se aplica a nós, irmãos? Talvez você esteja temendo homens quando você não proclama sua fé, quando você não vive sua fé. Talvez você esteja vivendo de forma irreverente. Irmãos, falar de reverência para um brasileiro é a mesma coisa de falar de água para um peixe. Nós nascemos irreverentes, crescemos irreverentes, nos convertemos irreverentes e continuamos irreverentes o resto da nossa vida, a não ser que Deus soberanamente mude o nosso caráter e nos dê disciplina e reverência. E o contexto evangélico brasileiro é marcado por uma incontingente, uma miserável irreverência diante de Deus. Irmãos, não indo muito longe, na nossa cidade eu já ouvi pastores e pastoras dizendo o seguinte, eu não estou exagerando, vou citar literalmente aqui. Deus é um cara muito bonzinho, que está numa nuvem cor-de-rosa, e ele te dá um pônei para você voar até ele, e vocês darem as mãos e saírem correndo, saltitando de forma alegre. Isso é orar, isso é ter comunhão com Deus. Como nós chegamos a uma catástrofe dessa? O movimento é muito simples de se entender. Você abandona a pregação do verdadeiro evangelho, o falso evangelho gera uma falsa fé, e a falsa fé gera irreverência. Gera o mundo gospel. O remédio para isso é os púlpitos pregarem o verdadeiro evangelho, terem verdadeiras conversões, e a verdadeira fé é marcada por uma absoluta e bíblica reverência. Pergunte-se a si mesmo esta noite, será que eu tenho tal reverência diante de Deus? Eu não estou falando de legalismo, eu não estou falando de você ser uma pessoa chata, de você ser uma pessoa de você ser uma pessoa externamente religiosa. Eu estou falando, irmão, de uma disposição do coração que se prostra em adoração diante de Deus e do seu Cordeiro. Mas você pode ter todos os aparatos externos da religião e ainda assim ser irreverente. Então, irmãos, o primeiro ponto é que o modo de agir da fé é um modo de agir reverente. Eu peço por passar, por favor. O segundo aspecto da fé, o que é um pouco óbvio para nós, é que a fé verdadeira ela é obediente. Vamos ler Hebreus capítulo 11, verso 7. Pela fé, Noé, temendo a Deus, ou sendo reverente para com Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. Irmãos, essa palavra, quando advertido, a maioria das traduções em português perderam a força da palavra grega aqui. Porque a palavra grega não dá para se traduzir numa só palavra, a gente precisa de uma frase para se traduzir aqui. E a tradução mais apropriada é instrução
divina por meio de revelação. Instrução por meio de uma revelação da parte de Deus. O que é isso? Deus se revelou a Noé e deu instruções imperativas claras do que ele devia fazer. E isso no coração regenerado de Noé, a sua fé respondeu de forma positiva a essa instrução divina. E o resultado da instrução divina por revelação e da fé obediente de Noé foi a construção da Arca da Aliança, da Arca de Noé, confundindo com a Arca da Aliança aqui. Então, irmãos, a fé, ela é obediência. Como Calvino falava, ele dizia que a salvação é pela fé sozinha, mas a fé que salva, ela nunca vem sozinha. Ela sempre vem obediente. A fé, ela é sempre obediente. Irmãos, no contexto de Noé, a instrução divina foi uma revelação imediata da parte de Deus para Noé. Como isso se aplica para nós, irmãos? Qual é a instrução da revelação divina para nós hoje? É as Escrituras. É a palavra de Deus. A definição de palavra de Deus é instrução por revelação divina. É os imperativos de Deus, do modo como a gente deve viver em Cristo Jesus. E o que a Bíblia nos manda? Tenha fé. Tenha fé em Jesus e seja conformado ao seu caráter, ao caráter de Jesus, em todas as coisas, pelo poder do Espírito. É isso o que a fé é, irmãos. Ela é obediente. E se você quer ter Noé como um padrão de fé para você, a grande pergunta é: você tem se baseado nas Escrituras para viver a sua vida? Para construir a arca da sua vida? E reparem o seguinte, irmãos, o relato do dilúvio lá em Gênesis, é Gênesis capítulo 6, 7, 8 e 9. Nós temos o capítulo 10, e o que nós temos no capítulo 11? A Torre de Babel. Irmãos, um dos propósitos, dos vários que tinha, da construção da Torre de Babel, lá por Nimrod e os seus comparsas, era o seguinte: vamos construir um negócio aqui tão alto, mas tão alto, que se Deus mandar o dilúvio novamente, nós vamos ser salvos. Essa era uma das mentalidades e um dos propósitos da Torre de Babel. Ou seja, primeiramente, eles não estavam acreditando que Deus, na palavra de Deus. Deus disse: eu não vou destruir a terra de novo por meio das águas. Então eles duvidaram e diziam: vai que Deus destrói. Vamos construir aqui um negócio que vai até o céu, uma torre arquitetônica belíssima, para não somente nos livrar da ira vindoura, mas também para adquirir para nós os benefícios e as bênçãos das divindades que nós acreditamos. E só existem dois tipos de pessoas aqui: aquelas que são como Noé e constroem uma arca de acordo com a instrução divina na sua palavra, ou aquelas que são como Nimrod e constroem a Torre de Babel e são destruídos no final. Qual desses é você, irmão e minha irmã? Você tem construído uma arca para a sua família, de acordo com o que está escrito aqui, ou de acordo com os seus achismos, de acordo com o que você crê que é certo e que é errado? Você tem construído a catedral da sua vida, e no final ela vai ser destruída pelo próprio Deus. E aqui é uma palavra específica para os homens da nossa igreja. Noé era o líder do seu lar, e o texto de Hebreus diz que a sua família foi salva através da obediência à revelação divina por Noé. Deixe-me dizer uma coisa para vocês, homens. Se vocês constroem a sua família de acordo com a palavra de Deus, o Espírito traz salvação para a sua família. Mas se você constrói a sua família baseado no que você acha que é certo e que é errado, baseado no que você ouve por aí que é certo e que é errado, baseado nos seus prazeres e nos seus quereres, você não vai somente te destruir, você vai destruir a sua família. Irmãos, eu sei que em algum nível a salvação é individual. Mas, irmãos, a sua autoridade e o seu papel como homem vai influenciar a sua família. E deixe-me dizer uma coisa: era melhor você ter morrido sozinho
do que você ter levado a sua família para o buraco com você. O que nós temos hoje no meio cristão, não estou falando das outras religiões, não estou falando do mundo, estou falando da igreja evangélica, são homens bananas que estão construindo torres de Babel. E eu não diria nem torres de Babel, estão construindo pequenos barquinhos, porque a porta da arca se fechou, começou a chover, o que a gente faz agora? Vamos construir uns barquinhos aqui. O que está acontecendo, irmãos, com os homens da nossa sociedade cristã? Tudo bem, ela? Tranquilo? O Alan me fez o sinal ali do som. Qual que é, irmãos, o fundamento das nossas vidas? Mulheres, como vocês estão educando os seus filhos? De acordo com a palavra de Deus? Ou de acordo com o que você acha que é certo ou que é errado? Ou você está terceirizando isso para a babás, para a escola e para o governo? Se Noé é um padrão de fé para nós, irmãos, nós temos que construir nossa vida baseada na revelação divina escrita. Eu costumo dizer e brincar, na verdade falar muito sério, que eu vejo diariamente, irmãos, Deus e Jesus de forma literal. Vou chocar vocês agora. Você pode ver Deus e Jesus Cristo de forma literal todos os dias. E literal significa de acordo com a literatura, de acordo com a letra, de acordo com aquilo que está escrito. Então, se você ler a Bíblia, você vê Deus e Cristo Jesus. Vai falar com um amigo místico isso daí. Eu vejo Deus, literalmente, você não. Porque eu leio todos os dias a palavra de Deus. Amém, irmãos? A fé é uma fé obediente. E os nossos irmãos lá do primeiro século, eles precisavam ouvir isso. Eles precisavam ouvir que se eles abandonassem a fé cristã e abraçassem o judaísmo, eles estariam destruindo a arca que Deus proporcionou para eles, que é Jesus Cristo. Como nós vimos, estariam crucificando de novo Jesus e estariam pulando no dilúvio da morte, da ira de Deus. Que esse não seja você, que esse não seja eu. E por último, irmãos, o Alan pode passar aí por gentileza. A verdadeira fé, ela é uma fé que se proclama. Ela é proclamativa, ela é discursiva. Ela não é uma fé que você guarda para você. Ela é uma fé pública. Ela é uma fé que você proclama para todo mundo. Vejam aí o final do verso 7. Por meio da fé, Noé condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça segundo a fé. Irmãos, nosso apóstolo Pedro, 1 Pedro 3, 2 Pedro capítulo 2, ele vai dizer que Noé era um pregador da justiça, do evangelho. Ou seja, quando Noé recebe a revelação de Deus, Deus dizendo: Noé, todo mundo da sua geração vai ser destruído, constrói uma arca, eu vou salvar você, mais 7 pessoas da sua família. E Noé, o que ele fez? Ele cruzou suas pernas, balançou numa rede depois que construiu a arca e dizia: todo mundo vai morrer mesmo, eu não estou nem aí para eles. Não foi isso que Noé fez, irmãos. Ele foi no meio do pecado da sociedade e começou a pregar: meus queridos conterrâneos, cidadãos, Deus está me dizendo que Ele irá destruir vocês por causa dos seus pecados. Vocês precisam crer que Ele pode livrar vocês através da sua fé e vocês entrando de forma obediente na arca que eu estou construindo. Creiam nisso, Deus vai destruir vocês. E ninguém deu ouvido para ele. Se Noé fosse um pregador contemporâneo, ele iria ser expulso das igrejas, dos comitês de missão no mundo. Ninguém se converteu na sua pregação, rapaz. Mas mesmo assim ele pregou. Deixe-me dizer uma coisa para vocês. A verdadeira fé, a fé bíblica, a fé reformada, ela é sempre uma fé que evangeliza. Se você é reformado e você não evangeliza, você não é reformado de maneira nenhuma. Você não é cristão de maneira nenhuma. E o aspecto que Hebreus quer dizer aqui para nós, irmãos, é que quando você prega, e toda vez que você prega, ou você está condenando aquela pessoa, ou você está salvando essa pessoa. Você precisa pregar, é Deus que vai salvá-la, não é você, não é a sua retórica, não é seu conhecimento, não é seu argumento lógico, é Deus, mas você precisa pregar.
E você prega, você prega para os seus pais, para os seus filhos, para sua esposa, para os seus amigos, todos os dias. Nem que isso vai acumular uma inimaginável ira a mais para eles. É o seu dever pregar para eles. Porque você não sabe se na milésima vez que você pregar, Deus vai salvá-los. Você precisa pregar, mas escute bem. Há sempre esses dois aspectos, como nosso irmão Kaique leu hoje lá em 2 Coríntios 2. Para os que estão vivos, nós somos aroma de vida para a vida. Para os que estão mortos, nós pregamos e nós somos aromas de morte, para a condenação, para a destruição deles. Mas você prega. É isso que nós vamos fazer agora, irmãos, na ceia. Nós vamos proclamar a morte e a vinda de Jesus até que Ele volte. E tenha Noé como seu padrão. Uma fé reverente, uma fé que obedece e que conhece a instrução divina. Não adianta você me dizer que você obedece se você não conhece a Bíblia de forma apropriada. Se eu perguntar para vocês qual é a mensagem do Evangelho de João, por que o apóstolo Paulo escreveu Romanos, por que Moisés escreveu Gênesis, qual é a mensagem de Êxodo, você tem que ter isso na ponta da sua língua, senão você não conhece. Não me venha com versículos isolados. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que Davi escreveu o Salmo 23? Qual que é a mensagem total e completa do Salmo 23? Irmãos, mergulhem, não no dilúvio da ira de Deus, mas nas águas vivas da palavra de Deus em Cristo Jesus. E proclame essa fé. Proclame dia após dia para todas as pessoas. Não cale-se, irmãos. Abra sua boca e proclame. Irmãos, todo domingo, eu, o Kaique ou qualquer outro irmão que esteja pregando aqui, pastor Roni lá na Batista Vida Nova, nós estamos pregando. Nós estamos pregando. E há pessoas, irmãos, em todas as igrejas cristãs, bíblicas e saudáveis, que irão vir domingo após domingo, domingo após domingo, e em algum momento vai abandonar a fé, em algum momento vai desistir do Evangelho, e a condenação para essas pessoas é indescritivelmente maior. Isso não é piada, irmãos, isso não é poesia, isso não é retórica. Você pode não crer nisso, assim como as pessoas nos dias de Noé não creram em Noé, mas, irmãos, a coisa mais certa que vai acontecer é que Deus irá julgar o mundo. Ou você está dentro da arca que é Jesus Cristo, ou você vai no lago de fogo experimentar eternamente a ira de Deus sendo derramada sobre você de forma justa, de forma santa. Portanto, irmãos, eu já ia terminar, mas eu quero fazer um apelo a vocês. Creiam. Creiam que a verdadeira fé, ela é obediente, ela tem esse potencial vindo do poder do Espírito que vai destruir os seus pecados, mortificar esse seu maldito pecado que está te destruindo e destruindo a sua família, destruindo os seus amigos. Creia que Deus deu uma fé tal que ela transforma o todo do seu ser e a sua família e as pessoas que estão ao seu redor. Creia, pregue crendo que Deus é poderoso para fazer isso, pregue para você mesmo e viva uma fé genuína e não uma fé irreverente, desobediente e calada diante de Deus. Amém? Vamos orar?